de Maceió. Vamos mudar de assunto, falar sobre saúde, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou uma vacina destinada à prevenção em bebês com o vírus sincicial respiratório, causador de infecções do trato respiratório, principalmente da bronquiolite infantil. A gente convidou a doutora Rita Silva, que é pneumologista, para explicar o que é a bronquiolite, o que representa agora essa autorização da Anvisa para o cuidado e a saúde das crianças. Doutora Rita, muito bom dia, seja bem-vinda ao Boletim Gazeta, agora a gente que sempre se vê no Jornal da Mix. O que é a bronquiolite, o que representa agora essa vacina para a saúde das crianças? Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. A bronquiolite é uma infecção viral causada pelo vírus sincicial respiratório e ela acomete muito as crianças pequenas, os menores de 2 anos de idade, principalmente os menores de 6 meses de idade. É uma infecção viral que causa tosse, chiado e cansaço e é muito causador de hospitalizações em crianças pequenas. Algumas crianças podem ter a forma grave da doença, as mais suscetíveis são os prematuros extremos, os cardiopatas, os portadores de síndrome de Down ou de alguma doença crônica. São os mais suscetíveis para ter a doença de uma forma grave. Agora, no dia 1º de abril, a Anvisa autorizou o registro da primeira vacina contra o vírus sincicial respiratório. É uma vacina bivalente que ela contém 2 antígenos da proteína de superfície do vírus, mas ela não vai ser aplicada nos bebês. Ela vai ser aplicada na gestante, no 2º ou 3º trimestre da gestação, para que o bebê já nasça com os anticorpos e já nasça protegido. Isso é importante, né? Porque é um processo em que, obviamente, a criança está em formação, a mãe passa toda, né, a sua energia, vitaminas para a criança. Quer dizer que os estudos apontam que essa é a melhor alternativa. Essa é a melhor alternativa. A vacina vai ser em dose única, ela é intramuscular e ela foi também liberada para idosos acima de 60 anos que também são suscetíveis ao vírus. O vírus circula nesse período do ano que a gente está, que é outono e inverno, é a circulação de todos os vírus respiratórios e a vacina foi autorizado o registro justamente nessa época do ano. Doutora Rita, quais são os sintomas que chamam a atenção para a bronquiolite? Principalmente febre, coriza, obstrução nasal, tosse, chiado, cansaço e o desconforto respiratório é o principal sintoma. A partir de que momento a mãe e o pai devem pensar? Hora de levar para o hospital? Principalmente o desconforto respiratório. A criança está gripadinha, está com o nariz obstruído, está corizando, mas está desconfortável para respirar. Esse é um momento que precisa procurar um serviço de urgência, um serviço de emergência para avaliar a gravidade e avaliar se vai ser o tratamento vai ser intra-hospitalar ou domiciliar. Isso é uma questão fundamental, porque a bronquiolite ela é responsável por inúmeras hospitalizações nesse período do ano que a gente está. Como é feito o tratamento? O tratamento é de suporte, é hidratação venosa e oxigenoterapia, porque como a bronquiolite é uma inflamação nos bronquíolos, na parte mais distal do pulmão, há um déficit na troca gasosa entre o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, alguns bebês precisam de oxigenoterapia para passar por esse processo e passar de forma mais tranquila. A autorização da Anvisa já saiu. A partir de quando as gestantes já podem tomar essa vacina? Já de imediato, agora já está disponível? Não, foi autorizado o registro, mas esse ano ainda as gestantes já vão começar a ser imunizadas. Há possibilidade dela ser distribuída pelo SUS ou ainda é cedo para termos essa informação? Ainda é cedo, mas provavelmente vai ser distribuída pela rede pública. Há uma tendência de que outras doenças do trato respiratório também tenham vacinas daqui para frente, já que surgiu agora, é a Brisvo, né, o nome do imunizante fabricado pela farmacêutica Pfizer. Isso. Existem inúmeros vírus respiratórios que circulam nesse período do ano. A gente está falando do sincicial respiratório, o influenza, o HN1, o adenovírus, são vírus que circulam justamente nesse período do ano. A gente já tem a vacina para o influenza, para o HN1, agora para o sincicial respiratório e a esperança é que outros vírus sejam também contemplados com a vacina, principalmente o adenovírus, que é o vírus responsável pelas formas graves de bronquiolite. Quando a gente fala em forma grave, a gente está falando da possibilidade de letalidade? Sim, de letalidade, de hospitalização em UTI, de intubação orotraqueal, de déficit na troca gasosa e a letalidade é alta.
Doutora Rita, a bronquiolite, ela pode evoluir para uma pneumonia? Pode. É comum a gente ter uma infecção viral e ter uma co-infecção bacteriana, ou seja, você já está com aquilo inflamado, os seus brônquios inflamados, uma bactéria oportunista vai lá e se prolifera. É o que a gente chama de co-infecção, bactéria e vírus, isso é muito comum. Ela é uma doença que pode ter, de certa maneira, seguir a carreira da criança, ou pelo menos de forma crônica? Ela existe forma crônica dela ou não? Existe a bronquiolite obliterante. A bronquiolite obliterante é uma forma grave da bronquiolite viral aguda e que normalmente aquela criança que evolui com bronquiolite obliterante, ele se torna um pneumopata. Ele se torna aquela pessoa que tem uma doença pulmonar crônica que sempre vai precisar de tratamento, de suporte e de orientações. Além da vacina, que ainda não está disponível, já foi autorizada, é bom que a gente deixe bem claro isso aqui. Estamos falando da autorização do imunizante para prevenir a bronquiolite. Mas, quando eu falo em prevenção, é possível que os pais em casa tenham alguma rotina para prevenir esse problema respiratório? A doença é causada por um vírus. A transmissão do vírus é respiratória, da mesma forma da transmissão do vírus da Covid-19. Então, o ideal, as crianças menores de 6 meses de idade, principalmente nesse período do ano que a gente está, evitar aglomerações, evitar levar a criança para locais fechados, com muita gente. Essa época do ano as pessoas se aglomeram mais por conta da chuva, por conta do frio. Então, evitar isso, aglomerações, para que evitar a transmissão do vírus. É importante lembrar que, obviamente, todas essas ações são ações preventivas. O tocante à utilização de condicionador de ar, ventilador, que é uma característica, né, muito em cima da criança, é algo que prejudica, ajuda? Tem alguma indicação em relação a isso? O ar-condicionado, o condicionador de ar, ele é melhor do que o ventilador. O ventilador, além de jogar poeira, ele resseca muito a via aérea. O ar-condicionado, quando bem utilizado, ele é um coadjuvante bom para a gente nesse período do ano que também é quente. No intuito, apesar disso, o ar-condicionado precisa seguir todas aquelas regras de higiene, aquela higiene que a gente faz, a higiene que o técnico de refrigeração faz. E outra coisa é não utilizar o ar com temperaturas muito baixas, porque também ressecam a via aérea. É usar aquela temperatura que você não sinta frio nem sinta calor. Tá aí, ficam as orientações. Doutora Rita Silva, pneumologista, obrigada pela presença aqui. Espaço. E volte sempre para a gente conversar. Hoje tratando de uma novidade, que é justamente a vacina Abrisvo, da farmacêutica Pfizer, que vai estar à disposição das gestantes para essa imunização e prevenir a bronquiolite nos bebês. Até uma próxima, doutora. Até uma próxima. Até uma próxima. E você, pai, né, sempre que perceber alguma alteração, somente o médico é capaz de fazer o diagnóstico correto, é isso? Com certeza. Em dúvida, qualquer dúvida, nada procura de chazinho, recomendação de família, médico. Pois é. Né, dica da vovó, isso não funciona. O tempo é fundamental para fazer. Até porque pode evoluir para algo mais grave, né? Então, para se resguardar e resguardar também a saúde do bebê, que é tão frágil ali, procura uma emergência, uma unidade de saúde para ter um melhor encaminhamento. Marcos, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem bastidor de política com Tiago Gomes. A gente volta já, é um segundinho. Segura aí. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol